Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um Viriato Cast. Hoje será diferente do habitual. Hoje a gente vai falar de um tema super polêmico, atual, que é a reforma tributária. Para começar o episódio de hoje eu tô com o Dr. Orlando Júnior, tá? Para ser meu co-host no dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Dr. Orlando, sou do grupo J. Lopes Advogados, sócio-diretor. E antes de tudo, eu quero agradecer ao pessoal do Podverso, nosso amigo Yuri. Quero agradecer também ao Silvestre e o meu amigo Gabriel também, que é o cara que faz o briefing, né? Tô bem bifado hoje. Hoje ele arrebentou. Né? Graças a Deus. Cheguei aqui na sala e ele passou o briefing. Então, pessoal, hoje nós estamos tendo o privilégio de estar recebendo aqui um grupo seleto de colaboradores do Grupo Viriato. E pra gente é um privilégio estar recebendo eles aqui. Eles são especialistas em direito tributário. E eu gostaria de apresentar aqui a nossa amiga Ariane, doutora Cíntia e o nosso amigo Marcos. Por favor, se apresentem. Olá, tudo bom? Eu sou a Ariane, trabalho no Grupo Viriato, sou gerente administrativo da Correia Lopes. Boa tarde a todos. Me chamo Cíntia, sou advogada, especialista em direito tributário, atuo na área há 6 anos e sou coordenadora do jurídico da consultoria Correia e Lopes. Oi, olá a todos, tudo bem? Eu sou Marcos Monteiro, sou contador por formação, trabalho no Grupo Viriato há 13 anos e sou coordenador fiscal e tributário do grupo. Deu pra soltar? Deu pra soltar todo mundo? Tá? Passou nervosismo, não? Claro que não. Tá ótimo. Então vai ser um episódio promete, tá? Um episódio espontâneo, enfim. Mas a gente reuniu o pessoal hoje para falar de um tema muito polêmico. Não queria dizer polêmico, é um tema muito atual que vai ditar as próximas rédeas da parte tributária no país, tá? Então a gente hoje vai falar mais informativo, com um pouco mais de curiosidade, temas que a gente ainda não abordou, algumas pessoas ainda não abordaram, a gente quer trazer atualidades, contamos com a ajuda de vocês para perguntas que a gente possa responder numa segunda situação, tá bom? Júnior, o que você tem a me dizer para a gente hoje? Eu gostaria que os três me respondessem, não precisa ser breve não, tá? Mas o que é a reforma tributária? Expliquem pra gente, né? Tem muita gente que está nos assistindo, que é leigo no assunto. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito da reforma tributária. Bom, vamos lá. A reforma tributária, ela vai acontecer causando uma modificação no sistema tributário como um todo, dentro do que a gente conhece hoje, né? Ela vai atingir a parte patrimonial, a parte da renda e a parte do consumo. Hoje, o que a gente tem para falar efetivamente é que a parte do consumo está sendo tratada pela Lei Complementar 214 e daí para frente a gente vai desenvolver o assunto. E ela tem previsão para ser concluída? Quando é que vai ser? Pelo que eu tenho visto no noticiário, etc., que vai começar em 2026 e deve terminar em 2032. Então, a parte de renda não vai ser abordada nesse começo. Isso, o que nós temos hoje já mais concreto é a reforma sobre o consumo, né? Que já está regulada, como a Ariane falou, pela Lei Complementar 214. E a questão da reforma sobre a renda, ela ainda vai ser votada no Congresso Nacional. Apesar da gente saber que a reforma tributária ela vai passar por uma mudança num todo, né? Mas o imposto de renda enfim, ainda vai ser votado. Então, a gente ainda não tem uma legislação ainda que regulamenta a reforma tributária do imposto sobre a renda. Mas vai existir e é isso. Gente, assim, o foco principal hoje, a reforma tributária, é a reforma sobre o consumo, né? Então, são os impostos diretamente sobre o consumo, né? Renda, patrimônio, tem previsão, vai ser falado futuramente, mas o foco principal é o consumo, né? A substituição da carga tributária atual, né? A simplificação dessa carga tributária atual, né? Por impostos, menos impostos, né? Unificação de alguns impostos, né? E acabar um pouco com a guerra fiscal. Acho que o intuito principal da reforma tributária sempre foi esse, acabar com a guerra fiscal, né? Onde você tem impostos hoje, né, de incidência de estados, municípios, e a ideia é que isso seja unificado de forma nacional ou subnacional, para que essa arrecadação vá para um único lugar e depois seja distribuída. Então, assim, acho que o principal objetivo é esse, simplificar, né? E isso é a reforma tributária atualmente, né? O consumo.
Acho que a gente pode pontuar também que isso já vem existindo há bastante tempo, né? Isso já vem sendo falado, discutido, questionado, mas que nenhum governo veio colocando isso de uma forma principal. Isso já se arrasta há bons 30, 40 anos, se fala em tudo isso e nada aconteceu até agora. Então vamos Como nada ver aconteceu nesse momento aqui nessa mesa, nada Pois aconteceu. Vamos ver como é que o governo vai desenvolver essa matéria agora para que a gente possa ter uma transparência maior, ter um entendimento melhor sobre o que vai acontecer e como vai ficar a nossa vida efetivamente, né? Então, na sua concepção, a reforma tributária ela vem para ser um grande avanço no nosso sistema tributário. Com certeza. Né? E com relação a isso, você poderia destacar assim, quais seriam as principais mudanças na reforma tributária? Então, a ideia inicial é ter uma simplificação nas cargas tributárias, como o Marco já falou, né? A gente vai deixar de ter vários impostos diferenciados para passar a ter duas situações específicas, né? E aí trabalhar em cima dessa tributação mais centralizada, para que não fique tão solto como está hoje. Entendeu? Porque cada estado faz o que quer, cada estado tributa como quer, uma alíquota diferente da outra. A gente tem N situações, N alíquotas que são especificadas aí ao longo do trabalho e não consegue chegar a um consenso. Um profissional hoje da área fiscal, se ele for trabalhar a nível nacional, ele está meio perdido, porque cada estado trabalha de um jeito. Então, fica confuso. Você falou muito isso já vem se arrastando há muito tempo. Eu tenho 26 anos, então mais tempo que eu tenho de vida. Bastante. Que em 95 já se falava no imposto único. Foi a época, o ano que o governo começou a falar sobre isso. Depois do imposto único veio o Simples Nacional, que emplacou, mas não é ainda o que o governo pretende com a reforma. Show. Vocês falaram muito sobre unificação de imposto. O que hoje já tem definido o que vai acontecer? O que vai acontecer nos próximos passos? Já tem imposto, já tem alíquota? O que já tem definido para os próximos passos da reforma? Então, assim, complementando até o que a Aline falou, a ideia, né, essa questão, é colocar em prática o que se faz em alguns países no mundo, ou muitos países no mundo, que é a questão do IVA, né? Famoso IVA, IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Hoje a gente tem até a questão de não cumulatividade, né? Onde você pode debitar e creditar os seus impostos e tudo mais, mas com pequenas regras. Foi falado aqui você vai trabalhar com todos os estados. Você pode até vir a trabalhar com vários municípios, e todos os municípios, mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, a ideia é fazer essa simplificação e também colocar em prática esse IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o quê? A sua venda menos as suas compras, e aí você verificar o seu valor agregado e fazer essa tributação. Respondendo a sua pergunta sobre a questão, né, de se já tem aí o projeto é o quê? O projeto é a substituição dos impostos que são de caráter estadual e municipal, né, ICMS e ISS respectivamente, sendo substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, que vai ser um imposto de caráter subnacional, né? Ele vai ser um imposto que ele vai ser destinado aos estados e aos municípios, mas ele vai ser repassado, a ideia é que ele seja repassado à União para depois ser repassado aos estados e municípios, para onde você possa fazer essa unificação. Então, se você trabalha no município do Rio de Janeiro, você vai pagar o mesmo imposto se você trabalha em um município no Nordeste, por exemplo, né? A ideia é essa. E vem também, junto nesse lastro aí, a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, né, tem mais ou menos o mesmo intuito, mas para substituição do PIS e da COFINS hoje, né, e futuramente também do IPI, que é a arrecadação direta que hoje a parte federal, né, o governo federal tem em cima dos impostos de consumo, né? PIS e COFINS hoje é pago em cima sobre o consumo e vai ser substituído pela CBS. Então, a grosso modo, o que vai acontecer? Você vai ter 2 guias na apuração. Você vai fazer, eu contador, vou fazer uma apuração de 2 impostos, o ICMS e o IBS. E o cliente vai pagar 2 guias só. Pô. Sim, a simplificação é muito. Mas, na verdade, acredito que a ideia seja, até a gente vai ver com a questão da lei complementar e as leis posteriores, mas a ideia é uma arrecadação unificada, né?
onde vai ter, obviamente, a apuração separada, né, por conta dessa questão do caráter, um de caráter completamente nacional, diretamente ao governo federal, o governo federal não vai repassar, e outro de caráter subnacional, onde vai ser repassado aos estados, né? Mas a ideia é fazer toda essa simplificação, toda essa unificação dessa arrecadação, totalmente diferente do que é hoje, onde você tem ICMS em um estado, tem ICMS em outro estado. Se você se fala com os outros estados, você já vai ter que pagar ICMS em estados diferentes. Se fala muito que vocês estão falando, né, que vai ter a unificação dos impostos com essa reforma tributária. E o medo de todo brasileiro é referente à criação de novos impostos, né? Existe a possibilidade de ser criado um novo imposto e ser incluso dentro desses novos impostos que estão por vir? Então, a CBS, né, o UBS é em partes a criação de um imposto, né, com uma nova nomenclatura, mas para a substituição dos impostos que já existem, né? A ideia de se criar um novo imposto é o imposto seletivo, né, que é o IS, o pessoal está chamando de imposto do pecado, né? E ele é para taxar, né, no caso assim, ele vai incidir sobre um rol menor de produtos que são nocivos, né? Nocivos à saúde, nocivos ao meio ambiente. Entendi. Então, o imposto... Então, vamos lá. Contextualizando. A reforma tributária, você vai pegar o CBS e o IBS, vão substituir o ICMS e o ISS e o PIS e COFINS no CBS. Você vai ter 2 impostos. E, além disso, vão ter algumas situações específicas para alguns determinados produtos. Seria isso. Tanto o imposto pelo pecado, vai ter algum produto que vai ter uma carga tributária diferente, zerar alguma coisa, vai ter alguma coisa que vai ficar mais barata. Então, a ideia, né, essa ideia é a ideia principal, né, onde você vai ter a ideia de ter a alíquota unificada sobre o valor agregado, mas obviamente que você tem produtos e serviços que eles são mais essenciais na sociedade, né, e visando o que a sociedade quer e visando o que o cidadão quer, o governo precisa visualizar quais são esses produtos, quais são esses bens para que eles sejam barateados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da cesta básica. Hoje a gente tem a cesta básica nacional, né? Também tem as cestas básicas estaduais, mas você tem a cesta básica nacional que pauta, e aí você tem produtos ali, por exemplo, arroz, feijão, produtos essenciais para a população se alimentar. A ideia na reforma tributária para esses produtos da cesta básica é a isenção. 100% de isenção. Obviamente que vão ter alguns poréns, vão ter algumas situações ali, né, alguns produtos que podem não vir a ter a isenção, mas a ideia principal é baratear esses produtos através da reforma tributária com a isenção. Hoje você já tem isso? Hoje você já pode ter essa situação, mas como você tem essa situação? Você tem essa situação numa guerra fiscal. Então, por exemplo, um estado concede a isenção de um produto. Aí você vai vender para outro estado e talvez aquele estado não conceda a isenção. Então, o seu estado está concedendo a isenção e o outro estado que você quer vender não está concedendo. Por quê? Porque cada estado fala do seu ICMS. A ideia de você ter, olha só, eu tenho a cesta básica ela vai ser incluída ali como isenção e ela vai ser incluída como isenção em caráter nacional, porque a reforma tributária, a ideia é colocar esses impostos em caráter nacional. E também tem outras situações também que pode vir a ter de redução. Você falou da guerra fiscal. Como é que vai ser esse fim da guerra fiscal? Haverá alguma compensação para os estados? Porque eles tinham autonomia para tributar, né? Eles colocavam ali a margem de tributação deles e com a unificação dos impostos, alguns estados terão perdas. Vai existir alguma compensação para o estado que está perdendo, para o município que está perdendo, deixando de arrecadar mais com esse imposto? Ou não? Então, essa questão da guerra fiscal, ela ainda é um pouco contraditória de acordo com o que a gente tem hoje da reforma tributária. Por quê? A Lei Complementar 214, ela abre a possibilidade, tanto para os estados como para o município, de conseguir instituir uma alíquota de acordo, né, com a sua necessidade. Então, assim, a reforma ela traz uma alíquota base já, né? Se eu não me engano, acho que vai ficar em 26,5%. Sim. Mas os estados e os municípios vão poder fazer aí uma valorização, né? Ficando ali cada qual. Então, a gente estima que o IBS chegue aí a 28%, né? Se eu não me engano, 28,5%. Porque tem essa possibilidade. Então, assim, na prática a gente não sabe se a guerra fiscal efetivamente ela vai acabar. Mas a ideia é essa, né? A ideia, conforme o Marcos trouxe, é aí tentar fazer uma equidade
tanto para os estados quanto para o município com a instituição do IBS. Você acha que esse aumento recente do ICMS de alguns estados tem a ver com isso? Sim, com certeza. Com certeza. Os estados eles já estavam se programando, né, de acordo com tanto com a publicação da emenda constitucional, enfim, com tudo que já vinha sendo discutido, os estados já se anteciparam e já foram aumentando aí, fazendo a majoração da sua alíquota para poder se beneficiar dentro da sua parte. Em contrapartida, com essa unificação do imposto, em alguns estados existe vantagem de você, em determinados estados, você criar ali uma indústria, uma distribuidora, para que você pague menos impostos. Com essa unificação, o estado, o município, enfim, o ente federativo, ele vai ter liberalidade para poder ter algum tipo de benefício fiscal? Os benefícios fiscais, eles são... um pouco até aqui na Correia Lopes a gente trabalha muito com os benefícios fiscais, então é um tema um pouco delicado pra gente estar abordando agora no primeiro momento. Determinar se uma empresa vai fechar ou não. Agora, do grupo Viriato. É uma dúvida. É um tema delicado, mas é um tema que... Em 2033 a gente vai estar fazendo podcast e não vai ter gente da Correia Lopes. Não, porque realmente assim... o novo traz dúvidas, Sim. né? Para aquela certeza e assim, eu gostaria de saber, tô fazendo essa pergunta, por quê? Eu queria que seja a dúvida de muitos empresários, Sim, né? Com certeza. O medo do novo imposto, o que vai vir a acarretar, o que pode acontecer. Então, a gente sabe que já foi dito para todo mundo aí que em 2033 não haverá mais benefício fiscal. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, se você pegar a legislação hoje, buscar qual a validade do incentivo fiscal da 9.025, 2032. 31 de dezembro de 2032. Por quê? 1º de janeiro já é o primeiro dia da reforma tributária em funcionamento. Então, assim, não sabemos dizer se haverá exceções, né? Não sabemos. Mas, partindo do princípio de que o nosso país funciona com exceções, a gente acredita que não vai acabar efetivamente. Desculpa. Pode falar. A lei complementar, ela trouxe essa questão dos benefícios fiscais, tá? Ainda está pendente de regulamentação pelo comitê gestor, acho que isso já foi alvo, mas ainda vai ser regulamentado em outra PL. Mas os benefícios fiscais, a reforma ela promete um fundo de compensação para esses benefícios fiscais, tá? Então, como a Ariane trouxe, todos os benefícios hoje no estado do Rio de Janeiro têm previsão, em sua maioria, até 2032. Então, o fundo de compensação previsto na 214 é exatamente uma compensação de valores dentro do que a empresa já tinha de previsão usufruindo do incentivo fiscal. Isso ainda vai ser pendente de mais regulamentação, a Receita Federal ainda vai publicar instruções normativas para saber como que as empresas vão poder se beneficiar disso, mas, objetivamente falando, é que os benefícios fiscais têm previsão para ser extintos em 2032. E aí a gente vem justamente com essa expectativa de já estar conhecendo, já estar estudando, já estar trabalhando em cima, para que a gente possa dar um suporte bacana para os nossos clientes que trabalham efetivamente com incentivo, para que eles tenham um impacto reduzido nessa condição, né? Aí, ao longo desse período, a gente está estudando, está acompanhando para ver como que vai funcionar isso tudo, para que a gente possa minimizar esse impacto. E também para a gente não botar currículo em outro lugar também, né? Deus queira. Então, acho que essa questão do 2032, né, porque assim, 2032, os impostos que nós conhecemos atualmente, eles vão findar, vai terminar. Então, por exemplo, os benefícios que nós temos hoje, que vão até 2032, né, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, colocou o fim desses benefícios em 2032, porque a partir de 2033 não existe mais ICMS. Né? Então, assim, não tem como se manter benefícios de ICMS não existindo mais ICMS. Mas assim, vai terminar todos os benefícios? Aí é uma questão da gente... O entendimento que a gente tem, né, do sistema tributário nacional, até como ele vai virar um novo sistema tributário, mas ele vai ter uma base ali, né, das pessoas que vêm fazendo ele durante muitos anos, que pode vir sim a ter benefícios,
para os novos impostos, né? Os impostos que vão substituir os atuais. Então, por exemplo, 2032 termina o ICMS, né? E você, então, obviamente, você não perdura mais os benefícios que a gente tem hoje, mas a partir de 2033, dependendo da essencialidade daquele produto, dependendo da essencialidade daquela atividade, dependendo daquela região, pode vir a ser incluído benefícios em cima desses novos impostos. Aí a questão é o quê? Estarmos preparados para ver como iremos operacionalizar esses benefícios sobre esses novos impostos, entendeu? Então, eu acredito que possa vir a ter, sim. Inclusive, só abrindo licença para o que o Marcos está falando, na votação da PL 68, tinham vários produtos que estavam querendo incluir na cesta básica e que foram incluídos. A carne, por exemplo, é um produto que vai entrar na cesta básica nacional. Né? Isso. Então, a gente acredita que... E complementando até essa questão do benefício, né? Cesta básica, por exemplo, produto isento, né? E a gente falou aqui, já existe também a previsão também na lei complementar de benefícios para outras atividades, por exemplo, serviços de saúde, né, medicamentos que podem vir a ter redução de 60% nessa alíquota que vai ser a alíquota principal, né, que vai ter de regra geral, você vai ter redução. Então isso aí já é um benefício. Talvez um benefício diferente de como são os benefícios hoje, mas já é um benefício. E isso pode vir a ser criado futuramente com a inclusão desses novos impostos. Então você vai... Cesta básica, remédios vão ficar mais... A gente pode presumir que a cesta básica, os produtos da cesta básica e os remédios vão ficar mais baratos. Sim. E hoje, o que a gente poderia botar no imposto do pecado? Vocês têm ideia quais são os produtos que a gente poderia... vai sair uma lista que esses são os produtos que a gente vai botar no imposto do pecado ou não. É só uma presunção de algumas coisas que a gente acha que o governo deixou subentendido que vai acontecer. O objetivo dele, do imposto do pecado, é justamente os produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Dentro da lei complementar, já foram incluídos produtos que taxativamente dentro do imposto seletivo. Então, a gente tem as bebidas açucaradas, né, as bebidas alcoólicas, o cigarro. As bets foram incluídas agora nos últimos... O tigrinho? Na última Acabou. versão do projeto foram incluídas as bets. Então, as casas de apostas serão também tributadas. Então, assim, o que a gente tem hoje a nível nacional para o imposto seletivo é isso. Possa ser que a União inclua mais e outros produtos dentro desse rol. Tá? Abrindo um parêntese nessa questão desses produtos, a gente pode observar também que houve uma mudança muito grande com relação às embalagens das mercadorias que tem excesso de adição de açúcar, excesso de adição de gordura. A maioria deles vem agora destacando essas informações de teor de gordura, teor de açúcar, para que isso fique explícito. E a gente entende que isso aí vai influenciar também nessas condições. Então, Yuri, faz o corte. Doutora Cíntia fala que o tigrinho vai ser taxado, tá bom? Por favor, você bota isso pra gente postar. Fechou? Polêmico. Fechou? Falei. Queria voltar um pouco em relação ao incentivo fiscal, se vocês não souberem responder minha pergunta que surgiu agora, tá? Por favor, não fiquem nervosos. A gente, em off aqui, antes da gente começar a gravar, a gente conversou muito que 2026 vai começar uma alíquota teste. Eu quero que vocês me expliquem sobre isso, essa alíquota teste, mas eu já emendo uma outra pergunta, tá? Vai ter uma alíquota teste para a questão de ICMS, pelo que a gente conversou. E o imposto, alguns incentivos, por exemplo, a 9025, o 36.450, tá? Você tem uma redução do ICMS, você tem uma redução de ICMS. Como é que vai funcionar o benefício fiscal com essa alíquota, com esse acréscimo de alíquota? De alíquota teste. Se vocês não souberem responder, a gente vai falar que a gente não sabe, que a gente vai esperar algum posicionamento do governo que ainda não foi muito claro. Não tem problema, tá? Isso aqui não vai ser cortado também. E aproveitando o gancho, né? Eu queria que você explicasse também sobre o regime de transição, como é que se dará essa transição de 2026 até 2033. Em relação aos benefícios fiscais, como o IBS ele vai substituir o ICMS, e aí o foco da pergunta foi direcionado para os benefícios fiscais de ICMS, acredito provavelmente que o Estado ele possa vir ainda fazer alguma regulamentação sobre isso, tá? Então... Hoje não tem nada que fale disso. Não seria adequado a gente dar aqui alguma posição final, mas acho que seria bom a gente aguardar justamente por isso, porque os estados costumam internalizar, né, tudo que o governo federal traz. Então,
Pra gente dar uma resposta mais efetiva, seria bom a gente aguardar uma posição do Estado. E durante esse processo de transição, na verdade, né, a gente vai ter aí a atuação de todos os entes, né? E assim, a atuação do Estado e dos municípios ainda muito ativo na questão da regulamentação das suas leis, né? Quando você tiver a reforma tributária já plena, os entes federativos estaduais e municipais, obviamente que eles terão voz no comitê gestor, eles, né, influenciarão ali nas decisões, mas essa decisão virá mais nacionalmente, né? Quando você for colocar isso em prática, vai ser mais de uma forma federal, nacional. Mas durante a transição, que vai se dar de 2026 a 2032, esses entes federativos vão participar muito. Então, vai precisar muito dessa regulamentação. Então, por exemplo, 2026, aí respondendo a pergunta sobre a questão do processo de transição, né? Na verdade, esse processo de transição ele já vai começar agora em 2025, né? Um pouco mais silencioso, mas ele já vai começar, por exemplo, a partir do último trimestre do ano, né? A partir do mês 10. Você já vai ter inclusão de novos campos na nota fiscal eletrônica hoje, né? Então, você tem campos hoje na nota fiscal eletrônica para ICMS, IPI, PIS e COFINS, você dizer na nota fiscal eletrônica o que você está cobrando, né, do cliente, e vai ter a inclusão desses novos campos para IBS, para CBS, para esse teste que vai vir em 2026. Então, assim, silenciosamente, em 2025, as empresas já vão ter que estar preparadas, né? O consumidor, o cidadão, de uma maneira geral, talvez não vai visualizar isso, mas as empresas vão ter que estar preparadas já agora no último trimestre de 2025. A partir de 2026, começam essas alíquotas testes, né? Alíquotas bem reduzidas, né? 0,01, se eu não me engano, 0,09 para CBS e IBS, respectivamente. E o que vai acontecer? Para não haver uma bitributação, esse valor pago dessas alíquotas testes, eles vão poder ser abatidos no valor, né, que você paga dos impostos correntes. Você vai continuar pagando ICMS, PIS, COFINS, ISS, né? Esses impostos vão estar vigentes. A arrecadação dos estados e municípios vão vir desses impostos e federal também. Mas como você vai ter a inclusão desses novos impostos na CBS e IBS, eles não podem se sobrepor, então eles vão começar a alterar, né? O que aumentar nessas alíquotas, você vai reduzir nas alíquotas dos demais. Isso, 2026, 2027, ele já vai ser a preparação já assim mais acelerada para a CBS, né? O governo federal ele já quer acelerar o processo da CBS, que é a substituição do PIS e da COFINS. Então o governo federal já vai estar no seu carro-chefe já de colocar, a partir de 2027, já a plenitude da CBS, né? Contribuições sobre bens e serviços, em substituição ao PIS e ao COFINS, e a partir de 2028, uma transição mais efetiva do IBS, e aí reduzindo o ICMS, né? Cada estado, cada município reduzindo o seu ICMS, reduzindo o seu ISS, e o IBS aumentando até que 2033 esteja pleno. Então, assim, por alto, a transição ele vai correr dessa forma. Uma coisa que a gente pode pontuar também é que as empresas, de um modo geral, elas já passaram por várias situações de transição, né? Com relação à questão de mudança de nota fiscal, que antigamente era papel e mudou para nota eletrônica, veio caminhando devagarinho. A questão de mudanças de declaração, que haviam várias declarações que ao longo do tempo estão sumindo e o SPED está absorvendo todas elas. A cada ano que passa, se cria um campo, se cria uma aba, se cria um grupo de informações que acabam absorvendo uma declaração que existe e ela vai sumindo, né? E a experiência que a gente tem de todas essas modificações, todas essas mudanças que vieram acontecendo, é que o governo começa trabalhando pelos grandes, que é onde existe mais estrutura, mais condições de armazenagem de informação, tratamento de informação, e daí ele vem trazendo para os menores. Então, assim, não está em lugar nenhum, mas é possível que o governo acabe trabalhando possivelmente dessa forma, né? É uma questão assim mais especulativa, mas funcionou ao longo dos anos, então acredito que pode ser que seja uma possibilidade também. Só para complementar a fala dos meus amigos, eu acho que para as empresas, elas, como o Marcos falou, a reforma já está acontecendo, né? A partir desse ano já vai ser um momento que as empresas já têm que caminhar para as novas mudanças de 2026. Então, uma consultoria, uma assessoria contábil e tributária é essencial nesse caminho, tá? A Ariane até bebeu o copo para mostrar o logo do filiado, entendeu? Tá? Todos os detalhes estão sendo postados. O Marcos falou sobre o consumidor final, o cidadão.
qual vai ser o impacto da reforma tributária sobre o cidadão, aquele cidadão de baixa renda? Existe alguma coisa prevista para ele? Ele vai ter algum tipo de benefício? Ele vai ser prejudicado? Então, a reforma ela traz aí uma situação inédita, né? Que é o cashback. O quê? É. Vai dar para comprar milhas com esse cashback? Cashback ele é um mecanismo tributário, tá? Trazido pela reforma tributária, que vai possibilitar que as famílias de baixa renda elas tomem crédito do que elas pagaram de imposto numa determinada compra. Então, isso vai ajudar as famílias, né, menos favorecidas a terem uma equidade fiscal e uma justiça social mais adequada no nosso país, né? Assim a gente espera. E o impacto disso é tentar reduzir aí a desigualdade social. Então, as famílias de baixa renda vão poder se apropriar de créditos referente aos impostos que elas pagarem dentro de uma determinada compra. Então, o IBS e CBS que elas pagarem um determinado produto, esses valores vão voltar para elas como um crédito, o famoso cashback. Então, esse é um dos pontos, né? Mas assim, de uma regra geral, a ideia também da reforma tributária é, assim, desonerar um pouco o consumidor. Que no final das contas, quem paga todos os impostos é o consumidor, né? Por mais que você tenha 4, 5 etapas na cadeia e dependendo dessa etapa, você vai ter um imposto, né? Por exemplo, tipo o IPI, que é um imposto que você vai ser cobrado no início da etapa e não é mais cobrado, né? E outros impostos. No final das contas, esse ônus vai sempre chegar para o consumidor final, né? E a ideia da reforma tributária é também assim, obviamente que assim, não tem como a gente falar exatamente, eu vou pagar menos ou mais impostos. Você precisa ter um planejamento tributário efetivo sobre isso. Mas a ideia de você pagar sobre o valor agregado é uma coisa que a gente chama muito, né, do efeito em cascata, é você tirar um pouco dessa questão do efeito em cascata, aonde você, né, durante o processo, eu me debitei de um valor, mas me creditei de um valor a menor, não me creditei da mesma proporção que eu me debitei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse prejuízo para frente, eu vou passar esse prejuízo para o consumidor. Se você tem um processo, né, da reforma tributária, que é sobre IVA, né, o imposto sobre valor agregado, então pagar somente sobre valor agregado, você em todas as etapas você vai pagar a mesma alíquota somente sobre o valor agregado que você imputou ali naquela operação. Então, isso também é uma coisa que visa diminuir o impacto para a população, diminuir o impacto para o contribuinte de fato, que é o consumidor final, né? Ficou bom o negócio. Ótimo. Belo corte, hein? Queria voltar um pouquinho, uma coisa que eu acho que é legal a gente pontuar, é a questão das próximas etapas. 2026 você falou da alíquota teste, vai acontecer alguma coisa em 2027, 2028, 2029, por aí vai, até 2032, se a gente já tem alguma coisa prevista, já tem algo que ainda falta regulamentar, tal. Mas antes de vocês me responderem, eu só queria falar, você que assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Isso é importante. Importante, tá? Sempre esquecemos disso. Sempre, minha equipe já me falou aqui no ponto. Já tomou puxão de orelha já? Também, 3 Obrigado. vezes já. Demora a puxar a orelha também. Mas é isso, tá? Eu queria que vocês destrinchassem um pouco melhor isso, porque acho que é uma coisa que vai ser bastante comentada nos próximos meses. Em 2026, 2026 a gente já tem a alíquota teste, conforme o Marcos disse, né? 0,1 do IBS, 0,9 da CBS. Proporcionalmente, conforme os anos forem passando, então de 27 até 2032, e aí acho que tem uma divisão, se não me engano, de 29 até 32, de 27 até 28, os impostos existentes, então o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, eles vão reduzindo gradativamente. Então, a partir do momento em que o IBS e o CBS eles vão evoluindo as alíquotas com o passar dos anos, automaticamente o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS vão reduzindo as alíquotas gradativamente até a sua extinção total em 2032. E o que a gente pode falar, talvez, eu acho que assim, até de mais concreto, é sobre a CBS. Como eu falei na outra fala e tal, a CBS, como ela é diretamente ligada ao governo federal, à União, né, ela é a arrecadação direta da União e do governo federal, ela já tem um cronograma mais pronto. Ou seja, a ideia da CBS é 2027 ela já está funcionando, 2027 já não ter mais PIS e COFINS, né? O IBS, como ele é como a gente já falou, de caráter subnacional e ele é a arrecadação dos estados e municípios,
ele vai precisar que esse comitê gestor se reúna, vai precisar que os entes federativos, os estados e os municípios tenham voz também nessas decisões, e aí, a partir de 2028 até 2032, ter mais efetivamente essa transição do IBS. Então, essa divisão, né, o IBS sendo dos estados e municípios, né, arrecadado pelo governo federal, vai precisar ter uma fala maior dos estados e municípios, de como vai ser, se vão majorar a mais, um pouco a menos essa alíquota que o governo está imaginando ser a alíquota principal, como a doutora Cíntia já falou, né, na faixa de 26%. Então foi colocado um pouco mais para frente, até para ter outras regulamentações se necessário. Mas da CBS a gente já pode falar com mais clareza que ano que vem é teste, 2026 é teste com essas alíquotas, abatimento lá no valor que você pagar, e 2027 já a extinção do PIS e da COFINS e já a substituição completa pela CBS. Então, até 2026, ele já tem que definir todas as alíquotas do CBS. Da CBS. Tudo que vai acontecer no CBS é 2027. 2027 já a previsão de CBS já funcionando em 2027. Aí, a partir de 2028, uma progressão maior com a atuação dos entes federativos estaduais e municipais, né, auxiliando ali, falando também, tendo voz também no processo, porque essa arrecadação é deles, por mais que, né, isso agora vai passar para o caráter federal, né, essa unificação, e depois vai ser repassado para eles também têm voz nesse processo, então foi colocado um pouco mais para frente, para aí sim o IBS terminar lá em 2032. Mas 2026, 2027, a CBS já mais efetivamente. Então, a parte federativa 2027... parte estadual 2028, 2029. Mais efetivamente. Já vai ter testes, né? A parte estadual, né, a gente precisa se atentar também ao comitê gestor, que ainda precisa ser regulamentado, tá? O comitê gestor vai ser um órgão a nível federal, mas que vai ser um órgão que vai regular aí os entes federados, né, os estados, de acordo com as suas alíquotas, né? Conforme eu falei no início da nossa conversa, os estados vão ter aí a disponibilidade, a possibilidade de instituir suas alíquotas diferenciadas dentro da alíquota base já instituída pela lei complementar. Então, para a gente falar um pouco mais de IBS, a gente precisa aguardar um pouco mais aí, porque a gente precisa da regulamentação e da conclusão do comitê gestor. Inclusive, falando de IBS, só para esticar mais um pouquinho, ele vai ser importante também para saber como é que vai ficar aí o contencioso administrativo, né? Efetivamente. Porque hoje a gente tem o ICMS, e a gente que trabalha na consultoria, a gente sabe o quanto que o contencioso administrativo no estado funciona. Então, a gente precisa saber como é que vai ficar as cobranças, as autuações, as intimações, fiscalizações, a partir do momento dessa regulamentação do comitê gestor. E esse, na verdade, talvez o principal desafio desse processo, né? Porque a gente, se tratando em CBS, se tratando em PIS e COFINS, você não tem tanta ligação, você não tem tanta relação com os estados e municípios, né? Que foi o que sempre criou a guerra fiscal, foi o que sempre colocou ali, né? Cada um querendo talvez uma parcela um pouco maior, a fatia um pouco maior. Então, assim, se tratando de CBS, você não tem muito essa discussão, né? O governo, ele tá só substituindo o que ele já arrecada, né, para esses novos impostos, e uma modalidade diferente, né, uma modalidade mais simplificada. Mas a questão da arrecadação, ela não tem muita discussão. O IBS, no caso do IBS, já tem essa discussão, por quê? Porque o governo federal, né, a União, ela vai ter que ouvir os estados, vai ter que ouvir os municípios nessa situação. E até voltando um pouco numa pergunta que você fez lá atrás, sobre a questão assim, por que os estados estão majorando, por que os estados mexeram nas suas alíquotas, né? Está existindo nesse momento aí uma janela, né, até que o IBS esteja de fato funcionando, de que essa arrecadação dos estados, desse percentual de arrecadação, não é especificamente o percentual da alíquota que cada um está trabalhando, mas a arrecadação de cada um, por exemplo, o quanto esse estado arrecada de ICMS, o quanto esse outro estado vai interferir nessa discussão, vai interferir nessa majoração, vai interferir nessa fatia quando o IBS estiver de fato funcionando. Então, assim, essa preparação, mesmo não estando já funcionando, mesmo não estando o IBS já ali em prática, todos esses anos que a gente vai passar são anos de preparação e são anos que os estados estão atentos, os municípios estão atentos e as empresas também precisam estar atentos. É como se o Estado estivesse querendo garantir uma participação maior de acordo no com a sua alíquota quem arrecada mais, vai Isso acabar aí.
Isso aí. arrecadando mais depois nesse também. sentido. Entendi. Nesse sentido. Na fatia. Isso aí. É uma coisa que com certeza vai ser tema nos próximos meses ou próximos anos, vai ser a questão, hoje a gente tem lucro presumido, lucro real, Simples Nacional. Vai mudar alguma coisa na forma de tributação? Vai mudar, vai acabar o Simples Nacional? Vai acabar o lucro presumido? Vai acabar alguma coisa? Vão ser criadas novas formas de tributação? Então, vamos lá. Marcos. Então, assim... Assim, o lucro presumido e o lucro real, ele é muito voltado para a questão, assim, essa nomenclatura ele é muito voltada para a questão do imposto de renda e da contribuição social, né? E aí, isso está dentro daquela que a gente discutiu lá no início, que é a reforma da renda, né? Ela não vem nesse lastro agora, nesse momento. Mas nem do CBS? Pode ter uma mudança ou só vai ser mudança mesmo de ter crédito ou não? Não, então, é porque, assim... A nomenclatura, por exemplo, o PIS e COFINS, ele vem no lastro dessa questão do lucro presumido e lucro real, mas o foco principal do lucro presumido e lucro real é verificar como você apura o seu lucro IR e contribuição, né? E isso vai vir no segundo momento, então eu acho que nesse segundo momento ele vai ser discutido a questão do lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e tudo mais, né? Essa questão do PIS e COFINS, ela não vai, né? Ela vai mudar para o CBS e não vai interferir, acredito, nesse momento, nessa situação. Entendi. Né? Falando um pouco sobre o Simples Nacional, né, que você perguntou, o Simples Nacional, sim, eu acho que vai ter um desafio aí, tá? Ele não vai ser extinguido, ele vai continuar existindo da forma que ele é hoje, mas ele vai ter um desafio de planejamento para essas empresas. Planejamento tributário muito forte. Obviamente que hoje essas empresas já precisam ter, tá? O Simples Nacional é um regime simplificado, né, onde você paga todos os impostos que as empresas de regime normal pagam também, né? IR, contribuição, INSS, PIS, COFINS, ICMS e tudo mais, sendo que eles recolhem de uma forma unificada sobre o seu faturamento, né? Então você pega o seu faturamento, joga uma alíquota ali, naquela alíquota você tem os percentuais de todos os impostos e você faz essa arrecadação unificada, tá? Para empresas até 4 milhões que faturam até 4 milhões e 800 no ano. Uhum. Isso vai continuar. Você vai continuar podendo arrecadar através daí, você vai continuar podendo optar se você estiver dentro dessa faixa. Mas qual é a questão? A questão é que a venda dessas empresas do Simples Nacional vai limitar as empresas de regime normal que estiverem comprando dessas empresas para um pleno creditamento. Então, lembra que a gente falou? Como é que é o imposto de valor agregado? As suas vendas menos as suas compras. Achou-se o seu valor agregado e aí sim você joga essa alíquota. Você comprando de empresas do Simples Nacional que vendam através do regime simplificado, você vai ter um limite de creditamento. Você não vai ter o creditamento pleno. E aí pode ser que aconteça que essas empresas percam competitividade, né? As empresas meio que não queiram comprar. Então, assim, talvez essas empresas elas vão precisar optar por um regime de Simples Nacional híbrido. O que é esse regime de Simples Nacional híbrido? É você vender por fora do seu regime do Simples Nacional. Não. Meu Vender, Deus. Não existe. Corta, por favor, corta. Não existe. Essa palavra não existe aqui, pelo amor de Deus. Socorro. Faz um pi. Fazer a sua venda normal, com a sua nota fiscal normal, com seus dados normal. Você falou vender por fora do... Não. Vender por fora. Tem que ser claro, tem Vender que ser claro. Vender por fora do regime simplificado. Simplificado. Fazer a sua venda normal, com as suas informações normais, mas não ficando no regime simplificado, ou seja, pagando alíquotas maiores, impostos maiores, né? Porque o regime simplificado ele é menor, né? Porque é para microempreendedores, pequenos empreendedores, você pagando uma alíquota maior, mas permitindo um creditamento pleno para os seus clientes. E aí, assim, qual é o percentual que eu vou ficar ali nas minhas vendas de venda por fora do Simples Nacional, né? Para permitir esse creditamento pleno, ou quais vendas eu vou ficar por dentro. Então, assim, as empresas vão precisar ter um planejamento tributário forte em cima disso, uma análise forte em cima disso para você, olha só, esse percentual aqui você vende por fora do Simples Nacional, né? Paga alíquotas maiores, a gente já está prevendo aqui essas alíquotas maiores que você vai pagar dentro da reforma tributária, né? No caso que a gente já falou aqui várias vezes, CBS, IBS, permite o creditamento, mas não perde a sua venda. Mantenha-se competitivo. Entendeu? Então é uma análise tributária, operacional de todo esse processo, que é o que a gente está chamando de Simples Nacional híbrido, né? Entendi. Cada empresa com a sua realidade, né? Sim, com certeza. Avaliar internamente a particularidade de cada uma, fazer um planejamento mais adequado. Tendo uma equipe capacitada, né? Que isso é o mais Bebe importante. o copo do grupo filiado. Calma aí, vai bem. Vamos beber, Caraca, bebendo mesmo, só não bebeu você, né?
Vocês mencionaram um pouco sobre o microempreendedor individual, sobre o MEI. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Vocês falam que vai ter uma questão diferenciada para eles. Eu queria entender melhor essa diferença, o que vai ter de redução para eles, o que vai ser melhor para eles, para o pessoal, porque mesmo que a gente esteja tratando apenas de insumos, de consumíveis, a parte de ICMS, etc., o pessoal do e-mail vai ser impactado. Eu queria entender qual vai ser o maior impacto para eles. Vai ser uma redução para eles? Não se olha ou não, quem vai responder aí? A lei complementar, ela trouxe aí mais uma situação, né, que se eu não me engano, é a isenção para nanoempreendedores. Isso. Então, os Uberes, né, o pessoal que trabalha autônomo, ele vai poder aí ter uma alíquota diferenciada dentro do que a lei complementar trouxe. A gente precisa ainda saber como é que vai ficar mais a fundo sobre isso, mas a questão é que já foi incluída no texto principal, já está publicado. Então, a ideia que a gente tem hoje é que essas pessoas elas vão ter aí um benefício em face do IBS e do CBS. O que está sendo falado nessa questão que ela falou de nanoempreendedores é como se fosse um microempreendedor, sendo que assim, no momento, a lei complementar acabou de nascer, ela fala desses nanoempreendedores e fala numa faixa de faturamento menor do que a faixa de faturamento do microempreendedor hoje. Por volta da metade disso, né? Hoje a gente tem aí o microempreendedor por volta de 80 mil e está sendo falado ali na lei complementar por volta de 40 mil. Né? E aí o que seria? Se você está nessa faixa de até 40 mil anual, você nem paga esses impostos, né? Você nem paga IBS, você nem paga CBS. Né? Hoje o microempreendedor é mais ou menos nessa faixa, né? Mais ou menos nessa faixa assim que eu falo. Você não paga também os impostos sobre o seu faturamento nem nada, você paga uma taxa mensal ali, que a maior parte dessa taxa é INSS, para que você possa ter uma possibilidade, né, amanhã ou depois, se você parar de trabalhar, de ter já uma arrecadação ali do INSS. Tá? E um percentual pequeno ali de ICMS, ISS, dependendo da sua atividade. A ideia também é continuar mais ou menos nessa pegada, não ter uma isenção desses impostos, CBS, IBS, para esses nanoempreendedores, que hoje está na metade da faixa do microempreendedor. Obviamente que isso pode mudar, pode vir com outras novas legislações que aumentem, que equiparem essa faixa com o microempreendedor hoje, mas no momento, com a Lei Complementar 214, é isso. O microempreendedor, então, o nanoempreendedor, desculpa. O microempreendedor vai ter isenção. Vocês mencionaram também que uma parcela de pessoas, microempreendedores, vão ter uma redução de 60%, certo? A gente já tem alguma coisa no texto que fale dessa redução, quais são os grupos, quem vai entrar, tem mais alguém que vai entrar também, o tipo de redução? Então, só uma licença. A questão da redução de 60% é para serviços e produtos já específicos essenciais, né? Então, serviços de saúde, educação, medicamentos. 30%, o texto já prevê aí uma redução também de 30% para profissionais liberais. Então, contadores, advogados, médicos vão poder se beneficiar aí com uma alíquota diferenciada de 30%. O texto já estabeleceu isso, lei complementar. Possa ser que venha alteração, né, alguma outro projeto de lei e passe a incluir outras situações dentro desse rol. Outras atividades, outros produtos que sejam efetivos. E quando ele fala da questão da redução de 60%, redução de 30%, ele está falando da carga tributária total. E quando a gente fala da carga tributária total, a gente fala de junção de CBS e IBS. Isso aí. Sendo que, voltando, como a gente já falou aqui outras vezes, a CBS ela é exclusivamente do governo federal e o IBS tem a atuação dos estados e municípios. Por mais que vá ser arrecadação unificada, vai ter atuação. Então, assim, com a criação, né, e a validação do comitê gestor, isso também possa vir a mudar, isso pode alterar, né, essas reduções de 60%, 30%, à medida que os estados também vão se posicionando. Quando for colocado em prática, a gente acredita que com a reforma tributária ele vai ser colocado em prática em caráter nacional. Então, assim, entendemos isso aqui, entendemos que vai ser 60%, então vai ser 60% em caráter nacional. Mas por conta do IBS ter essa participação dos estados e municípios, isso também pode variar, partindo dessa lei complementar que a gente tem atualmente. Vocês acreditam que o setor de serviço que vai ser o melhor beneficiado, então, com a reforma tributária? Ao contrário. Porque o setor de serviços, ele
geralmente, como o Marcos acabou adiantando aqui, geralmente as empresas do setor de serviços são empresas do Simples Nacional, né? Sim. Me permite até se eu estiver falando errado. Eu tava animado aqui, já me frustrou aqui. Talvez por isso a redução. Porque como vai ficar mais custoso para a área do serviço, eles já estão prevendo redução. Sim. Então, as reduções já existentes, eu acho que são situações que efetivamente, necessariamente, o governo já olhou e identificou que era essencial, mas eu acho que como um todo, né, as empresas prestadoras de serviço ou as empresas de pequeno porte, né, em questão de comércio, eu acho que elas são as empresas que provavelmente possam ser mais impactadas, porque tem toda essa questão aí do Simples Nacional, conforme o Marcos trouxe, né? Então, olhar dentro de cada casa, cada empresa, ver suas atividades, ver para quem vende, ver com quem compra e fazer uma análise e um planejamento tributário para poder conseguir passar pela reforma da melhor forma possível. Bebe o copo do viriato. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta um pouco... Não seria polêmica, mas é uma pergunta que eu acho que vai ser muito tratada ano que vem. Ano que vem a gente tem eleições, certo? E eu queria entender sobre o status principal da reforma. Existe alguma chance dela não acontecer? Ela vai começar a acontecer ano que vem, independente de qualquer coisa? Existe alguma coisa que ainda precisa ser feita? Alguma coisa que precisa ser votada? Alguma coisa que precisa ser assinada? Emenda, etc. Eu sei que nada é certo, tudo pode acontecer. A gente está gravando isso dia 6 de fevereiro. Pode ser que a gente... em abril tem uma nova regulamentação de tudo e tudo se acabe. Então... E o que acontece muito no Brasil é prorrogar, né? Exatamente. Tudo é prorrogado. Tudo prorrogado. Pode ser que daqui a pouco seja 2040. Olha só, não tá dando muito certo aqui, vou jogar para Exatamente. 2050. Que ano que vem pode ter uma mudança de governo, pode continuar o governo. Verdade. Então, eu queria entender se tem alguma coisa para mudar. Pode ser mudado ou não? Vai acontecer. Pode ser que não seja desse jeito que a gente está falando, mas vai acontecer. Ela é necessária. A reforma, ela já existe. Já está Sim. acontecendo. Já está acontecendo, Uhum. né? Então, assim, possibilidade da reforma não acontecer, muito pouca, né? A gente teve em 2023 a emenda constitucional 132, que, juridicamente falando, uma emenda constitucional, ela tem um efeito, né, constitucional. Então, é a base legal para todas as outras discussões legislativas e infraconstitucionais. Então, a gente já tem uma emenda constitucional que veio trazendo a extinção dos impostos de ICMS e ISS, veio trazendo a instituição do IBS e CBS e que já está regulamentado pela 214, né? Que trouxe já de forma mais genérica as hipóteses de incidência, as regras gerais, conforme a gente veio falando aqui. Então, assim, a reforma tributária, ela já existe, ela vai ocorrer. Possa ser, tá, que dentro desse ano, por algum fator, ou por até mesmo adequação e aí pressão, né, das empresas, até mesmo empresas grandes, tem algum efeito de postergação das alíquotas que já estão previstas para aplicação em 2026. Mas a reforma tributária, ela vai existir. Hoje, com o que a gente tem, a reforma tributária, ela já existe, na verdade. Tá? Então, chances... Então, independente... Chances? Quase zero. Baixas. da reforma acontecer, acontecerá. Pode ser que mude a questão da alíquota, pode ser que mude todo algum texto, alguma coisa, pode entrar produtos novos na cesta básica. Pode sair. Isso tudo pode acontecer. Mas que ela vai acontecer, vai acontecer. E vocês acham que ela é necessária em 2025? Vocês acham que ela, hoje, em 2025, com a situação que temos hoje, é necessária ter uma reforma tributária no Brasil? Sempre foi. Sempre foi. Mas acontece que por conta de muita informação desencontrada, ela acabava indo e não chegava em lugar nenhum. Como a gente falou lá no começo, há bastante tempo vem se falando nisso.
mas ninguém consegue levar à frente. Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Eu acho que o ponto principal é tanto a União como os entes federados, né, os municípios, é conseguirem se ater o que o próprio texto traz, né? Que é o que a gente sempre veio falando aqui desde o início da nossa conversa, a simplificação tributária. Então, quanto menos, né, for mexido, né, quanto menos, eu digo assim, mexido em face de exceções, né, e coisas que impliquem em questões diferenciadas, isso vai auxiliar, de fato, na simplificação, que é o objetivo dela, né? Então, é importante a reforma tributária. Hoje a gente tem um sistema tributário nacional muito burocrático, a gente tem inúmeras declarações, a gente tem inúmeras legislações. Só no estado do Rio de Janeiro, nem sei. Temos o regulamento do ICMS, temos a lei, né, que é 2657. Então, fora os outros decretos, enfim, a ideia é que tenha um norte e tenha uma unificação ali das legislações para que as empresas consigam se adequar, se adaptar e seguir o que está ali. Porque hoje, do jeito que está, cada estado fala uma coisa, cada estado impõe algo. A gente tem um tratamento de fiscalização, um tratamento de autuação diferenciado em determinados lugares, em determinados entes. Então, você tem um processo administrativo fiscal no estado que funciona de uma forma, você tem um processo administrativo no município que funciona de uma forma. Então, a ideia é simplificar e acredito que, se tudo caminhar bem, vai acontecer. Você falou sobre adaptação, sobre adequação. Eu, como empresário, o que eu tenho que fazer na minha empresa para adequar ela para a reforma tributária? Procurar Correio Lopes. Gostei. Mas a Correio Lopes está preparada para poder fazer essa... Com certeza. Então, vamos lá. Eu sou empresário, estou na frente de vocês, estou precisando fazer a adaptação da minha empresa para a reforma tributária. Qual é a sugestão de vocês? O que vocês falariam para mim? Eu acho que o principal ponto hoje é saber... A gente vai precisar te conhecer, né? Primeiro, te conhecer a sua empresa, conhecer o que você faz, sua atividade, sua operação. A partir daí, a gente entender o seu cenário atual, obviamente, porque assim, é isso que os especialistas vão ter que fazer com seus clientes, com as pessoas, né? Conhecer o cenário atual. Olha só, qual é o seu cenário atual? Como é que você está trabalhando? Qual é a sua carga tributária hoje dentro do seu cenário atual? E aí, visualizando essa carga tributária atual, com os impostos que nós temos, preparar o faseamento até 2032. Então, olha só, eu opero X com ICMS, eu compro de tal lugar, vendo em tal lugar, então eu tenho ICMS X na compra, eu tenho ICMS Y na venda. Então, assim, esse ICMS, como ele vai migrar para o IBS? Olha só, então muda esse teu projeto aqui, faz isso aqui, faz um ajuste aqui na tua operação, ou continua com a tua operação, que a tua carga tributária vai diminuir, né? Ou vai estabilizar, você não vai ter... Então, assim, o principal é conhecer o teu cliente, né? Ver como ele opera, ver como ele está fazendo atualmente, ver se ele precisa se corrigir atualmente, porque isso acontece muito, né? Às vezes você vai ver e fala assim, cara, como é que eu vou me colocar na reforma tributária? Pô, mas espera aí, mas você precisa se corrigir agora nesse momento. Se corrige agora, entendeu? Até aquela questão que eu falei, reforma silenciosa em 2025, você não tem que fazer inclusão de informações agora nas notas fiscais. Então, assim, se corrige agora, se corrige com o processo atual, e depois você vai fazendo a transição com essa correção já feita, com essa base já preparada para você entrar bem nesse período de reforma tributária. Até saindo do papel de host aqui do podcast, falando agora como Grupo Viriato, eu acho que uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo, até conversamos hoje, é que a gente acredita que a reforma vai diferenciar bons contadores, boas consultorias, de contadores que, não querendo falar de amigos, parceiros nem nada, mas contadores que fazem um trabalho hoje um pouco preguiçoso ou que não querem se especializar no assunto, não querem fazer o melhor para o cliente dele, que a gente quer pagar mais imposto, a gente dá um jeito aqui. Não é jeito. A reforma vem para não ter mais jeito, e sim se você tem que fazer um planejamento tributário antes para ver como é que você vai entrar na reforma, como a sua empresa vai entrar, e você tem que ver nesse planejamento se a sua contabilidade é capaz de fazer
nisso. Se é capaz de... Hoje eu tô no Simples Nacional ou eu tô no lucro presumido porque minha empresa, porque meu contador falou que é melhor para mim. Mas será mesmo que é o melhor para você? Às vezes não é. Então, você tem que fazer esse planejamento, a gente hoje tem uma contabilidade, que a Viriato tem mais de 40 anos no mercado, que a gente hoje trabalha com lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, entendeu? De vários segmentos, não só, eu só trabalho com esse segmento. Então, eu acho que o principal, corrija se eu estiver errado, é isso, você fazer um estudo e ver como é que vai ser, porque você pode ser pego depois de surpresa. A reforma, pelo que vocês falaram, vem para mais transparência, fiscalizar o que está acontecendo, então podem ter mais fiscalizações, podem ter mais autos de infrações, intimações, e você vai chegar lá na frente, pode ser que você pague um valor maior, e você vai pagar um valor maior do que você está pagando hoje. Com certeza. É um momento bacana também para que o empresário pense no futuro, né? Qual é a visão dele daqui a 2, 3 anos? O que ele pensa? Como é que a empresa dele vai estar? O que ele vai fazer efetivamente para que ele se mantenha no mercado? E não é só se manter no mercado, é crescer também, se desenvolver, aumentar postos de trabalho, aumentar a arrecadação. Tudo isso é uma forma dele ver que ele está crescendo e está se desenvolvendo também. Então, olhar para o futuro, com base nas informações que ele levantar agora e que o governo está alterando, ele se situar e entender como é que vai estar a vida dele, a empresa dele lá no futuro. Vai ter uma dúvida, vai ter alguma alteração com relação à escrituração fiscal? Ela vai ter alguma coisa para ser adaptada? Vai ter mais declaração, vai ter uma declaração nova? Como vai ser? Ou ainda não sabemos? Sobre as declarações não é tão claro, né? Você vai precisar se adaptar. Mas sobre a escrituração fiscal, ela vai continuar acontecendo da forma normal, sendo que com as informações que vão vir nesses documentos fiscais, nesses campos de documentos fiscais, já adequados à reforma tributária, né? Eu até citei aqui que no final desse ano já vão incluir novos campos nas notas fiscais, na nota fiscal eletrônica, que a gente chama hoje, para a inclusão desses campos dos novos impostos. E hoje, basicamente, né, com a nota fiscal eletrônica, mais de 400 campos já serem analisados e analisados automaticamente pelos sistemas, tanto sistemas contábeis como os sistemas do governo, isso já vem direto do cliente, entendeu? A gente passa pela contabilidade para a gente poder validar, para a gente poder fazer a escrituração, os nossos sistemas analisarem, a gente fazer uma análise mais ampla, né, se tem alguma coisa muito discrepante ali. Mas essas informações, elas já vêm diretamente ali na origem dela, quando o cliente faz a imputação desse dado no sistema dele. Então, assim, ele vai precisar fazer a imputação corretamente desse dado no sistema dele, vai precisar fazer a colocação dessas informações, seja de valores dos impostos, seja de alíquotas, seja de até possíveis benefícios e informações sobre esses benefícios no documento fiscal, para quando isso for para o governo, o governo analisar, né? Sobre as declarações, eu acho que isso vai ser amadurecido com o tempo, né? À medida que for sendo colocado o CBS, a IBS, o IS em prática, e aí vai sendo migrado aí para as declarações vão ser visualizadas, né? Como vão ser visualizadas. Tem uma pergunta de 1 milhão para você, Marcos. Para mim. Para você. Sem a ajuda das doutoras. Acho que você vai saber me responder. Uma situação. Sou uma empresa que tem um crédito acumulado, CMS. Ao fazer essa transição, esse crédito acumulado continuará ou não? Ou já existe alguma coisa disso? Ou é assegurado que isso vai continuar? Deu você responder. Todas? Alguém? Eu acho que vai ficar a cargo do comitê gestor, né? Entendi. Porque o comitê gestor ainda não tem essa... Então tá definido. Porque é aquilo que a gente falou, né? A questão do IBS, né? Ele vai precisar da participação dos estados, né? Nessa situação. Então, assim, vai vir uma regulamentação mais forte, baseada na lei complementar que foi colocada pela União, pelo governo federal, com essa regulamentação do comitê gestor e a fala dos estados para como cada um vai funcionar, né?
É isso. Antes da gente estar na parte final do episódio, antes da gente finalizar, eu queria que cada um, se puder, claro, se pudesse alongar muito, falasse um pouco totalmente uma forma imparcial, que eu acho que o objetivo desse episódio foi ser a imparcialidade, né? Falar da reforma como um todo, o que vai acontecer, se ela é necessária ou não. Mas eu queria fazer a opinião de vocês como um todo. Se vocês acham que ela é uma boa reforma, se as empresas podem sentir, se quem vai sentir mais, talvez. Um aspecto geral da reforma, opinião de cada um. Começando com a doutora Ariane. Falou. Bom, vamos lá. Como a gente já falou, apontou várias situações, eu entendo que a reforma é necessária mesmo, não tem para onde correr. É essencial que os estados e o ente federativo se entendam de forma que cheguem a um consenso, né? Que essa é a parte mais delicada, principalmente por conta dos estados, mas é importante que eles cheguem no consenso e concluam essa reforma da melhor forma possível, trazendo resultado positivo tanto para o governo quanto para as empresas. Porque, na verdade, quem sustenta toda a cadeia efetivamente são as empresas, trazendo arrecadação para eles. Então, a ideia é que a reforma venha, mas que não seja só boa para o governo, que venha trazendo coisas boas também para os empresários, para que eles possam continuar se desenvolvendo dentro do nosso país. Doutora? A reforma tributária, ao meu ver, ela é essencial, né? Especificamente em relação a essa questão da simplificação, como eu já disse anteriormente, até mesmo focado mais na parte jurídica, a gente tem um leque muito extenso de legislações, a gente tem um leque muito extenso de obrigações, especialmente até em obrigações acessórias. Então, eu acho que conforme ela se molda hoje, conforme ela está hoje, eu acho que vai ser relevante, eu acho que vai ser importante, vai ser bom. Mas, por um outro lado, tudo tem um bônus e tem um ônus, né? Então, de fato, vai ter alguns setores que vão sentir mais, né? Acabam sempre sentindo mais. Então, as empresas de pequeno porte, eu acredito que elas vão sentir um pouco mais. Até aproveitando o gancho, tem uma figura que a reforma traz, que é o split payment, né? Que é já fazer a segregação dos tributos já na liquidação financeira da operação. Então, hoje as empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais apertado, elas vão ter que se adequar, né, a partir da implementação dessa questão, porque hoje você faz o faturamento, você faz uma venda e você tem um lapso de tempo para poder pagar o imposto. Se ocorrer a segregação já no momento que você faz a venda, como é que vai ficar o fluxo de caixa dessas empresas? Então, são pontos que a gente para pensar e a gente vê que ela vem para simplificar, mas que em alguns momentos ela pode aí impactar um pouco mais determinados setores. E vamos ver como é que vai ficar as próximas regulamentações mais específicas, questões de alíquotas, mas de uma forma geral acredito que é essencial a reforma tributária. E vai ser boa, se Deus quiser. Bom, cara, assim, eu acredito que a reforma tributária, só o simples fato de estarmos discutindo isso agora, na prática, né, de fato vai acontecer, é um marco, né? É um marco pro país, pro processo tributário, para o legislativo e tudo mais, entendeu? Por quê? Porque isso vem sendo discutido há 30, 40 anos, né? Há 30, 40 anos nós temos esse sistema tributário, nós temos, bastante complexo, bastante inchado, né? Muitos impostos, formas de fazer em cada estado, em cada município diferente. Então, assim, gera muita insegurança, né? Gera um pouco, assim, pouca visibilidade desse processo todo para quem é leigo, para quem está de fora, para o cidadão, para quem está pagando de fato. Então, o simples fato de a gente estar vivendo isso agora, de ter esse marco da reforma tributária, da emenda constitucional, né, ter sido aprovada, porque para você aprovar dentro, né, de um sistema legislativo, uma Câmara municipal e senadores e tudo mais, você precisa ter uma maioria ali acreditando que aquilo vai acontecer. E por muitas vezes não teve isso. Então, só o fato de ter tido isso já é um marco, né?
assim, agora a gente vai ter diversos pormenores que vão precisar ser analisados por pessoas inteligentes, por pessoas capacitadas, por pessoas focadas nisso, né? Seja de todos os âmbitos, seja do meio público ou do meio privado, para que isso aconteça da melhor forma possível para a população, para o cidadão. Mas o simples fato da gente estar vivendo isso é um marco muito grande, né? É um processo muito grande. Essa simplificação é sim necessária, essa transparência é sim necessária, né? E a preparação e o planejamento também é muito necessário para essas pessoas, para essas empresas e para a população de uma maneira geral. E só aproveitando o gancho, a reforma tributária ela consegue trazer chance de colocar o nosso país em uma competitividade internacional com os outros países, né? Esse modelo de IVA dual ele já existe em outros países, né? Ele deu certo. Então, a ideia é que o Brasil caminhe de forma progressiva também em relação a essa questão tributária. Eu, particularmente, acho que esse episódio a gente conseguiu esclarecer muita coisa. E eu sinto um pouco de falta dessa comunicação, um pouco do governo federal com a população, de explicar esses pontos, porque muito se fala da reforma, mas algumas coisas ainda, por mais que não estejam definidas, mas você já tem um escopo dela, já sabe muita coisa que vai acontecer. Então, eu acredito que uma melhor comunicação deveria ser prioridade para os próximos meses, até para... Você já vai ter uma mudança ano que vem, mesmo que pequena, não brusca, mas em 2027 você já tem uma mudança brusca. Então, enfim, veremos nos próximos capítulos. E aí, doutor, alguma consideração antes? Posso encerrar? Vamos encerrar, para mim. Essa ilustre mesa já tirou todas as dúvidas, sanou dúvidas. Tenho certeza que saímos daqui enriquecidos de reforma tributária, né? Para mim, o principal ponto foi ter tributado o Tigrin. Pois é. Daí... Isso aí vai ser um belo corte, vai ser polêmico. Vai ser Isso aí vai ser aquele que vai bombar. Vai ser o que vai ser bombar. Vai ser o que vai ser bombar. E se você assistiu até aqui, eu quero que você escreva Tigrinho. Quero saber se você assistiu até aqui. Ou cashback. Vamos agradecimentos? Vamos. Pode ir. Posso? Pode, você agradece que eu vou encerrar. Tá bom. Quero agradecer aos convidados, quero agradecer a Ariane por estar aqui. A Ariane, eu conheço ela há mais de 15 anos, né? Outro dia, né? Éramos jovens. muito. E é um privilégio ter ela no nosso grupo. Ela é a pessoa que comanda lá a Correia Lopes, junto com o João Lucas. E é sempre bom estar perto dela. É uma grande professora. Obrigada. Cíntia chegou no nosso escritório, uma menina também, era estagiária. A gente falou isso no primeiro episódio, né? As pessoas que trabalham com a gente há tanto tempo chegaram, né, estudando, estagiários, e se formaram e continuam conosco. Isso e a gente vê a profissional que ela se tornou, a grande advogada que ela é. Parabéns, muito obrigado. É um privilégio estar conosco aqui. Tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço tudo. Muito obrigada. Sou muito feliz em fazer parte desse grupo. Valeu. E o Marcos também, um grande amigo também. É um cara que, apesar de jovem, é um grande professor. Deu pra ver, né? Que ele fala bem, gosta de ensinar. É um cara que é referência lá no Quando eu tô com dúvida de alguma coisa, eu ligo pro Marcos. Tudo bem que a ligação é de 47 minutos. Tudo bem. Mas são detalhes. Tudo bem. Eu não lembro se o Marcos chegou com estagiário, se ele já chegou. Estagiário também, olha aí. Tava lá com o Luiz Renato. E é isso. Aí começou com o Luiz Renato lá eu na verdade, comecei lá no fiscal mesmo, né? Fiscal? Mas depois eu fui pro TI para fazer um projeto lá, um projeto de transformar assim, a contabilidade um pouco mais tecnológica, né? Junto com questão sistêmica e tal. Então, passei alguns anos trabalhando no departamento de TI, fazendo essa ponte de tecnologia e contabilidade. E agora voltei pra parte fiscal para coordenar lá. O cara é galáctico, pô. Não é qualquer um, não. Isso aí é fácil e a 10. Agradecer também o convite também. Assim, topo participar de todos os projetos. Gosto muito de participar de todos os projetos, de estar sempre junto com a galera. Ó, vamos fazer uma parada nova. O Lucas me ligou e falou, ó, não pode dizer não. Eu falei assim, não, pode falar, pode ficar tranquilo que não vou dizer não. Uma convocação, né? E é isso, assim, falando sério, eu gosto muito, muito mesmo de participar de todos os projetos, de estar aí, a gente fazendo as coisas novas aí pelo grupo.
E é isso, vamos pra frente. É uma Beleza. coisa importante que é bom sempre destacar, que o grupo traz isso pra gente. Essa questão de apostar nos profissionais, quem chega, quem está começando. Eu fui uma das primeiras, como o doutor Orlando falou, a doutora Cíntia está aqui, o Marcos está aqui. Então, assim, quem está aqui se formou dentro de casa. Quem está aqui foi visto, aprendeu e se criou dentro de casa, se desenvolveu e está aí, graças a Deus, mostrando serviço. Legal. Se você gostou desse episódio, deixa aquele like, se inscreva no canal, como é que é? Eu não sei, eu sou velho, essa é coisa de gente novinho. Dá um joinha. Dá um joinha, aí coloca lá a notificação, né? Todas. Deixa um like aí lá e tigrinho. Antes de finalizar, ficaram nervosos? Foi melhor do que vocês imaginaram? Depois que a gente superou você, foi tudo mais fácil. Oi? Tá, tudo certo, Yuri. Fiz besteira, não. Então, todo mundo foi bom pra você? Tenso, mas tranquilo. O começo foi difícil, né? Mas Depois depois foi engraçado. Antes, antes de ligar a câmera foi mais difícil. Depois que ligou a câmera e começou a filmar, eu acho que conseguiu acalmar. É bom saber, bom saber. Bom saber. Então é isso, tá? Queria agradecer a todos, tá? Tô olhando lá já, pode deixar. Valeu, galera. Queria agradecer a todos que viram até o episódio até aqui. Foi um episódio diferente do habitual, diferente dos primeiros. A gente acredita que o podcast do Viriato Cast não é só conhecer, claro que a gente quer conhecer pessoas novas, conhecer empresários, conhecer histórias, mas a gente quer trazer assuntos que sejam informativos, mas porque nossa vontade sempre foi essa, a gente sempre faz isso aqui que a gente fez hoje é um pouquinho do que a gente faz com os nossos clientes, que a gente senta, que a gente explica tudo para os nossos clientes, sempre fizemos isso. Então isso aqui é só uma extensão do nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu, se inscreve, deixe seu like, um abraço, até a próxima.